Fala pessoal, sejam bem-vindos ao podcast Cara dos Esportes, pós-rodada, pós-divisional round, as quartas de final da temporada da NFL, finais de conferência definidas. Tivemos 4 jogos nesse final de semana, todos os 4 que falaremos aqui no programa. Vou receber o Felipe Lawrence, @o quarterback, jornalista também do Valor Econômico. Já vou mandar para ele com 2 perguntas. Tem tempo a perder. Divisional Round não tem tempo a perder. O programa pós-rodada tem que ser aqui no ritmo. Eu já vou mandar a bola para ele com 2 perguntas. A primeira, o que você achou da vitória do Cincinnati Bengals para cima do Tennessee Titans? E segundo, como é que você tá? Fala, Gabriel. Sempre um prazer aqui participar do podcast. Para mim, é o melhor podcast americano do Brasil. E se você que está nos ouvindo não assina, assine. Assine, por favor. E sobre o jogo, sobre o primeiro jogo da rodada, né, que aconteceu no sábado, foi um jogo ruim. Acho que ninguém que tenha assistido pode falar que foi um jogo bom. Titans, apesar de ter sido o primeiro colocado da AFC, não era um time que demonstrava muita confiança durante a temporada toda. Ou seja, não foi um resultado surpreendente a vitória do Bengals. Um Bengals que, inclusive, mostrou bastante problemas durante o jogo, né? Problemas que terão que ser corrigidos para a final de conferência, porque vai ser um jogo muito mais duro do que eles enfrentaram agora. Esses problemas que a gente vai comentar aqui durante o podcast. Os Bengals venceram por 19-16, né? E acho que são 2 pontos importantíssimos. O primeiro que você falou sobre o Tennessee Titans. Não é desrespeito aqui ao Tennessee Titans. Né? Até o time que, eu confesso, eu fiz uma leitura totalmente errada antes da temporada, né? E já apaguei aí com vergonha online prints de tweets antigos meus. Mas é um time que eu não via como um candidato real. Me surpreendeu ao longo da temporada regular. Mas foi sempre um time que eu tive dificuldade para processar por que eles estavam vencendo jogos, mesmo quando eles estavam dizimados por lesões, eles estavam vencendo jogos. E não é o seed número 1 de conferência que você está acostumado, né? Não era a gente sabia disso porque era uma temporada que não tinha grandes times, né? Mas assim, méritos para eles, chegaram lá, venceram, derrotaram vários times importantes, mas as limitações deles apareceram um pouco nesse jogo contra o Cincinnati Bengals, enquanto as próprias limitações dos Bengals também apareceram, né? E não é aquela coisa de você avaliar resultado versus o processo, né? E o Cincinnati Bengals chega aí a essa final de conferência, mas tem muitos problemas. Eu não gosto do Zac Taylor, sempre achei bem maluco essa conversa de Zac Taylor treinador do ano, trabalho que nunca me agradou. O time tem problemas sérios na linha ofensiva, que eu quero falar sobre isso separadamente mais pro fim, porque eu acho que é uma discussão com muitas nuances. Mas, começando pelo começo, primeiro passe do Ryan Tannehill interceptado. Não que quem estava assistindo pela ESPN não viu. Tava vendo a premiação do Super 8, né? Aquele torneio lá acho que de meio temporada, né? Da NBB. Temporada, parece. Falaram, E o pessoal não viu, né? Mas foi uma interceptação. O Ryan Tannehill não jogou bem. O jogo já começou com o Joe Burrow sob muita pressão. Os Titans mandando muitas blitz e tal. Então, poucos pontos nesse começo de jogo. Mas, assim, uma coisa que me ficou bem clara logo de início, e não era absurdo nenhum, acho que era o mais provável, o Derrick Henry. Os Titans tentando envolver bastante o Derrick Henry, mas ele claramente longe de 100%, né? E os Bengals claramente prontos para parar o Derrick Henry. E eu achei que a insistência em envolver o Derrick Henry no jogo custou bastante aos Titans, porque tirando aquela corrida de 9 jardas, né, que foi a corrida mais longa dele, ele foi muito parado ali na linha de scrimmage ou atrás, e eu achei que matou alguns drives ali dos Titans, né? Ou ajudou a matar, né? Foram muitas corridas ali negativas para 0 jardas, que colocou os Titans em segunda descida longa, terceira descida longa. Então, eu não sei se em retrospecto, e acho que não dá nem para dizer em retrospecto, porque era algo que muita gente já falava na época, eu falei no preview na semana passada. Não sei se foi a melhor decisão dos Titans ter apostado, não só ter levado o Derrick Henry pro jogo, mas aquela coisa de vamos morrer abraçado com o Derrick Henry. Eu sei a importância dele pro time, não tô dizendo aqui que ele... o pessoal sabe que eu
eu sou da escola de pensamento ali que não valoriza muito o running back, mas sei que ele tem importância pro time, eu sei que ele é a identidade do time, mas eu achei que a sensação que eu tive é que os Titans, além dos erros do Ryan Tannehill, claro, morreram abraçados com o Derrick Henry. O grande problema é que ele ficou vários meses sem jogar, por lesionado. Ele treinou bem só nessa última semana. Nas últimas semanas que ele já tinha sido designado para voltar, ele não tinha treinado inteiramente. Ou seja, ele teve esse problema, né, de condicionamento físico, mas é uma sinuca de bico, porque se o seu melhor jogador está em condição de jogo, ele estava em condição de jogo, apesar de não ter sido efetivo, você tem que botar ele para jogar. Acho que o problema foi exatamente como você disse, tentar moldar o jogo em volta dele enquanto ele ainda não tinha tanta... Ele estava voltando, né? Acho que você tinha que ter uma limitação de snaps, você tinha que ter jogadas específicas em que as vantagens da Henry como jogador seriam evidenciadas, e não foi o que aconteceu. O que aconteceu foi o Titans usou o Derrick Henry como ele sempre usa durante a temporada, ele não foi efetivo, caiu pressão em cima do Ryan Tannehill para ele tentar resolver, e aconteceu o que aconteceu. O Ryan Tannehill teve talvez o pior jogo dele na temporada como quarterback do Titans ontem. Assim, 20 carregados pro Derrick Henry, e eu concordo, se ele tá saudável você tem que botar ele em campo e tal, mas ajustar, né, e o Derrick Henry, ele é uma coisa, eu tenho sempre um pouco de desconfiança com esses jogadores muito grandes pra posição deles, quando eles voltam de lesão, porque esses caras, pra eles serem efetivos de verdade, eles têm que estar 110% fisicamente, porque senão você perde muita velocidade, você tem muito peso, né, então foi algo que eu sempre fiquei com o pé atrás ali com o Derrick Henry. A defesa jogou muito bem. A defesa eu achei que foi muito boa a partida inteira. Limitou bastante o ataque do Cincinnati Bengals, que teve um touchdown. E foi no 13º drive da partida, né? 16-6. Os Titans tiveram aquele touchdown com o Derrick Henry no começo, né? Um snap direto, mas foram para a conversão de 2 pontos ao invés de ir para o extra point, porque teve uma falta que levou ali a conversão de 2 pontos para a linha de 1 jarda. Mas do lado da defesa acho que a defesa dos dois times, né, Felipe? Eu acho que a defesa dos Bengals também fez um trabalho muito bom, porque ela estava pronta para o que os Titans fariam, né? E os únicos momentos que o ataque dos Titans de fato andou foi quando o A.J. Brown estava sendo o A.J. Brown, um dos melhores wide receivers da NFL, porque ele teve uma partida muito boa e teve 2 recepções bem longas ali que foram os melhores momentos ali do Titans. E sim, um grande jogador fazendo uma grande jogada, mas em geral achei que a defesa dos Bengals fez um jogo quase perfeito. A secundária do Bengals, né, que vinha sido muito criticada durante a temporada, com razão, né, porque não vinha jogando bem, jogaram excepcionalmente bem, né, conseguiram travar o A.J. Brown, tirando aquelas 2 recepções, aquele touchdown que ele fez com a mão só e aquela outra aqui, que foi no 3º quarto, se não me engano, que ele foi muito bem também. Tirando essas 2 recepções, a secundária do Bengals funcionou muito bem. E a linha defensiva já era boa, a gente já sabia que era boa, que ela conseguia fazer pressão, e foi ajudada, né, pela questão do Derrick Henry, que ele lesionado, ele sendo mal utilizado durante o jogo, conseguiu abrir espaço para a defesa pressionar o Ryan Tannehill, né? Então ela foi muito efetiva nessa pressão de frente, e a secundária teve o seu melhor jogo na temporada, o que ajudou bastante. Você anulou os bons wide receivers do Titans e conseguiu. Até o Eli Apple jogou bem. É impressionante. Teve uma faltinha de taunting ali meio burra, né? Mas aí também você já querer demais o Eli Apple não fazer uma burrice. Mas assim, final do jogo, eu achei que o Joe Burrow, ele lidou muito mal com a pressão. Ele lidou muito mal com a pressão. E foi um negócio até que eu tuitei, né? Acho que você não chega a 9 sacks sofridos. Foi um número até que você trouxe durante o jogo no Twitter, né? Que foi o recorde, né? Empatou o recorde de sacks num jogo de playoff, não foi? Ou superou, não lembro agora. Igualou o recorde. Igualou. Você não chega a 9 sacks apenas porque sua linha ofensiva é horrorosa. Tem que ter vários fatores, né? E pressão no quarterback, e tem cada vez mais a discussão se sack é uma estatística de quarterback
ou se é a estatística da linha ofensiva, o quarterback tem muita influência. O Joe Burrow ele teve um jogo a la Russell Wilson, né? Que o Russell Wilson a gente sabe que sofre muito com esse problema de segurar muito a bola, né? De convidar a pressão. Então você está num jogo que a sua linha ofensiva está sendo destruída, o quarterback já tem uma tendência a segurar a bola, não o quarterback no caso do Joe Burrow, e o Zac Taylor não trouxe nenhum ajuste, nada, e nenhum passe curto, sim, aquela coisa de você começar ali no passe bem rápido, West Coast Offense ali, passe ali rapidinho pro Joe Mixon, pro Ja'Marr Chase e tal, não teve nenhum ajuste. Então acho que esses 3 fatores eles contribuíram para esse número absurdo de sacks. Não é só a linha ofensiva ser horrorosa, e volta aquilo que a gente falou no começo dos Bengals chegarem na final da AFC com problemas, né, Felipe? Não, se apagar, jogar para debaixo do tapete é um erro, porque esse time o resultado vai acabar, eu acho que escondendo muito das falhas desse time dos Bengals, que apareceram no sábado. Você teve dos 9 sacks de cabeça que eu lembro, teve pelo menos uns 3 que foram culpa exclusivamente do Joe Burrow, porque ele ficou segurando a bola. Ele começou a ir muito para trás para tentar resolver e acabou tomando sack, perdendo 10, 12 jardas. Então, assim, ele vai precisar tomar mais cuidado com isso. Não de segurar a bola, tentar não resolver. E parte disso é a questão do Zac Taylor ajustar a tática de jogo, né? Porque se a tática de jogo não deu certo, não estava dando certo ofensivamente contra o Titans, ele tinha que ter feito essa adaptação, como você bem disse, tinha que ter espaçado os passes do Joe Burrow, feito passes mais curtos, já deixar ele um pouco mais afastado da linha ofensiva para reduzir a pressão, você conseguir usar mais o Joe Mixon. Então, isso foram coisas que não teve ajuste, o que me pareceu inexplicável, né? Porque se o seu quarterback tá apanhando, você faz adaptações, mas no caso do Bengals, inexplicavelmente eles não fizeram, e isso resultou nesse quase recorde de sacks. Então, se não foi recorde, teve uma jogada lá que ia ser sack e acabou não sendo porque o Joe Burrow conseguiu escapar. Então, vai ter que fazer adaptações. A linha ofensiva não é boa, não era boa todo mundo sabia que não era boa, mas o corpo técnico do Bengals vai ter que fazer adaptações para de conferência, porque senão vai ser difícil, porque o Titans mostrou o que fazer. Um número interessante que eu vi do Pro Football Focus, né, que eles tweetaram não lembro qual analista deles especificamente, né, que o Tennessee Titans, uma coisa que eles fizeram muito também foi colocar ali jogadores extra na linha de scrimmage, mas não mandar blitz, só mandar os 4 jogadores. E nessas situações o Joe Burrow teve um desempenho muito bom, né? Então, pelo menos ele teve essa coisa de identificar bem, né, a blitz, né, quando ela não via, né, quando a intenção era disfarçar ali, porque foi algo que os Titans fizeram bastante, né, tentar disfarçar. Mas, para encerrar essa coisa da responsabilidade do Joe Burrow no sacks, teve um último quarto que podia ter custado o jogo aos Bengals, né, porque o Ryan Tannehill encontrou o A.J. Brown num lindo passe, empata o jogo, logo em seguida o Joe Burrow sofre um sack que tira os Bengals do alcance do field goal, né? E aí o jogo tá empatado e os Titans vão receber a bola de volta. E aí foi aquela jogada que teve primeiro o read option, né, com o Tannehill e o Derrick Henry, e depois o Derrick Henry parado numa 4-1. Aliás, eu tô caçando e tô conversando com algumas pessoas que entendem desses programas tipo Python e linguagem R, né, pra ir atrás dos números, porque dessa forma é muito mais fácil, ir atrás dos números de running backs em situações de short yardage, né, tipo 1, 2 jardas ali, para conseguir a primeira descida, porque o meu teste do olho aqui assistindo, é que o Derrick Henry, sem muito alarde, ele não é bom nessas situações. Ele é muito alto, o centro de gravidade dele é muito alto. Eu não tenho a impressão de que o Derrick Henry é aquele cara que numa 4-1 ele vai tirar aquela jarda extra, numa 3-1, 3-2. O Derrick Henry é fantástico no campo aberto.
Ele tem a passada muito larga, ele é muito rápido pro tamanho dele, no campo aberto ele é muito difícil de parar. Mas nessas situações de 4-1, eu não tenho muita sensação de que ele é excepcional nelas não, Felipe. Eu diria até que sim, tem vários running backs menos talentosos que ele. Eu acho que eu confiaria mais até pelo tipo físico do Derrick Henry. Eu acho que tem um pouco disso, do tipo físico dele, que ele é muito grande. E nessa abrasividade de linha de scrimmage, talvez não seja tão bom pro estilo de jogo dele, né? Porque ele é, como você disse, ele é bom em campo aberto, ele é um cara que faz muito stiff arm, mas não é um cara que... Ele não é um fullback, né? Então, assim, é difícil, cara, você ter essa projeção, esse corpo para conseguir passar por linha de scrimmage. Mas, assim, no teste do olho, eu acho que é difícil falar, porque eu não sei se a amostragem de quando isso acontece é muito grande. Então, teria que ver quantas vezes ele é utilizado nessas situações para você ter uma certeza de fato, né, que ele não tem efetividade em quartas descidas curtas. Mas acho que tem muito do tipo físico dele, né, que ele é muito grande, ele é muito maçudo, é um cara que, apesar disso, não se impõe tanto em linha de scrimmage nessas situações. Mas, voltando ao fim do jogo, o Ryan Tannehill foi interceptado numa jogada fantástica, até acho que foi o Mike Hilton, mas agora eu não tenho certeza se foi ele. Você lembra o nome do jogador? Foi o Mike Hilton. Foi o Mike Hilton, né? Uma interceptação incrível dele, né? Que o Zac Taylor tentou pedir tempo. Passou uma moto aqui em casa, mas não vou tirar, não. O Zac Taylor tentou pedir tempo antes da interceptação, então ele quase que salvou o Tennessee Titans. Mas aí ele foi interceptado, os Bengals receberam a bola de volta e o Zac Taylor novamente ele provocou os deuses do futebol americano, né? Teve aquele avanço com o Ja'Marr Chase e tal, mas depois ali ele ficou muito feliz de chutar um field goal de 52 jardas quando ele tinha tempo ainda para avançar. Tinha 2 timeouts quando eles recuperaram a bola. Eu achei que faltou agressividade. É o tipo de jogada que a maioria das vezes dá errado e a gente critica muito. E não é porque deu certo que foi a decisão certa, porque o Evan McPherson teve um grande jogo, mas eu achei que faltou ali um pouco de agressividade do Zac Taylor. Vamos seguir agora para o segundo jogo do sábado. O San Francisco 49ers derrotou o Green Bay Packers pelo placar de 13-10, uma grande zebra. Das casas de aposta, era a maior zebra, né? Os Packers eram favoritos por 6 pontos, se eu não me engano, era de longe a maior diferença, mas o 49ers saiu com a vitória lá do Lambeau Field, debaixo de neve, um jogo em que a defesa do 49ers foi espetacular, compensou um dia muito ruim do ataque dos 49ers, e graças aí aos special teams dos Packers, que vinham sendo um problema o ano inteiro, foram novamente, custaram a eliminação dos 49ers, né? Dos Packers, desculpa, aquele touchdown, né, com um punch bloqueado, teve field goal bloqueado, teve false start em punch, teve 10 homens em campo apenas só para tentar bloquear o último chute, enfim, show de horrores do special teams dos Packers, que não dá para chamar de surpresa também. Mas assim, mesmo com os problemas dos special teams, Felipe, um jogo em que o Jimmy Garoppolo foi muito mal e que o ataque dos 49ers marcaram 13 pontos ainda, se você fala antes do jogo pro torcedor dos Packers que o 49ers só ia fazer 13 pontos, todo mundo ia acreditar que os Packers passariam fácil, né? E cai a responsabilidade em cima do ataque, cai a responsabilidade em cima do Aaron Rodgers. Exatamente. A torcida dos Packers hoje tá de cabeça inchada por conta dos special teams, e o special teams é problemático, vinha sendo problemático desde o início da temporada, né? Não tanto jogadores em si, mesmo o Crosby um pouco mais, mas o Panther vinha jogando bem, mas ao redor do time de especialistas vinha muito mal, né? E ontem foi a tempestade perfeita, né? Deu tudo errado pro time de especialistas do Packers. Aquele punch bloqueado foi a coisa mais bizarra que eu já vi na minha vida, porque bloqueou o punch, nenhum jogador do Packers olhou pra cima. Um negócio que eu nunca vi.
Eles estavam olhando para todo lado, estavam girando em cima do próprio eixo, ninguém olhou para cima para ver onde estava a bola. A bola caiu do lado, caiu no chão, o jogador do 49ers pegou e foi para endzone porque nenhum jogador do Packers olhou para cima, decidiu olhar para cima. Foi um negócio medonho. Mas tirando esses problemas dos times especialistas, o Aaron Rodgers, como MVP, e ele vai ser MVP daqui a 2 semanas, ele tem que jogar melhor. Ele teve que jogar melhor, porque o desempenho dele ontem foi terrível. Foi um negócio abismal pro nível de jogo que ele vinha apresentando na temporada regular. Contra uma defesa que, beleza, ontem a defesa do 49ers foi muito bem. Foi, principalmente a linha defensiva. O Arik Armstead estava jogando possuído ontem. Mas a secundária do 49ers era muito ruim. Muito ruim. E o Aaron Rodgers não conseguiu aproveitar em nada. Ele não via alvos diferentes além do Davante Adams e do Aaron Jones. Um negócio, pra mim, foi um negócio muito bizarro. Ele teve 6 jardas de lançadas para os jogadores que não foram o Davante Adams e o Aaron Jones. Um negócio que eu fiquei abismado. Porque assim, você tinha que ter girado mais a bola para aproveitar a secundária do 49ers, que não era forte. Não foi o que aconteceu. Facilitou a situação para a defesa dos 49ers. Então, apesar dos erros de Pessoquinhos, apesar de tudo, o ataque do Packers tinha que ter feito algo muito melhor do que apresentou ontem. Muito da eliminação cai em cima assim do Aaron Rodgers, cai em cima assim do ataque do LaFleur. É um negócio, eles vão ter que analisar bem nesse jogo para entender o que rolou, por que eles foram eliminados. Então, esse é o grande ponto, na minha opinião, né? Special Teams você corrige, né? Você contratar jogadores de Special Teams é barato, você usa lá uns calouros, segundanistas ali bem animado, né? Aqueles caras que tem bastante energia, você traz alguém ali que entende, né? Porque tem que demitir o coordenador de Special Teams dos Packers, né? Não tem como ficar, né? O Maurice Drayton. Mas, assim, o ponto-chave e, pra mim, o grande problema estrutural do Green Bay Packers é essa ausência de outros alvos que não sejam Davante Adams. O Aaron Rodgers só mandou um passe na direção de um wide receiver que não era o Davante Adams no último quarto. Os outros 3 quartos era a bola no Aaron Jones, bola do Mercedes Lewis, que foi escolhido, acho que 5 ou 6 escolhas antes, acho que foi o Vitor Camargo que tweetou, então, para dar o crédito, ele foi escolhido 5 ou 6 escolhas antes do DeMeco Ryans, que é o atual coordenador defensivo do 49ers, né? O Mercedes Lewis tem mais o que fazer em campo. Mas... Oi? Não tô concordando. É o problema, é um grande problema pra mim dos Packers, é essa coisa de não ter outros alvos que não sejam Davante Adams, e tem estudos e o teste do olho, o pessoal de números, o pessoal que analisa tape vão te falar a mesma coisa, que a importância do seu wide receiver 2 e 3 nos playoffs aumenta muito, porque você tá enfrentando defesas melhores, defesas que, se precisarem, vão conseguir limitar bastante o seu principal wide receiver. Então, quem é o wide receiver 2, quem é o wide receiver 3, importa muito. E tem 2 fatores. Primeiro, o Packers não usou uma escolha de primeira rodada em wide receiver, se eu não me engano, na era Aaron Rodgers, né? O único passe para touchdown do Aaron Rodgers para um jogador draftado na primeira rodada foi o Mercedes Lewis, né? Que eu tava enterrando aqui agora. Mas eu acho que tem 2 coisas. O Aaron Rodgers não passa a bola para os wide receiver 2, 3 e 4 porque eles são ruins e por isso ele não confia neles, ou o fato do Aaron Rodgers não confiar neles não permite que esses caras se desenvolvam, que eles se tornem alvos, porque o Aaron Rodgers tem 0 confiança, e isso me cheira um pouco círculo vicioso. O Aaron Rodgers não confia que eles estarão no lugar certo na hora certa, e por isso ele não dá a oportunidade dos caras estarem no lugar certo na hora certa. Pra mim isso é um ciclo vicioso, e é o que no final da era Mike McCarthy já era assim, e na era Matt LaFleur também é assim. É o grande problema que fez o Packers ficar abaixo do esperado. É difícil dizer isso nos últimos anos, que eles chegaram em 2 finais de conferência, mas o grande motivo pelo qual os Packers não chegaram no Super Bowl com o Matt LaFleur e na reta final do Mike McCarthy, na minha opinião, é esse círculo vicioso. Um dado que eu peguei aqui, separei para esse jogo, para mostrar um pouco essa falta de confiança que o Aaron Rodgers tem, né, nos outros recebedores, é que
até aquele fumble do Mercedes Lewis, né, que ali foi a chave, ali que virou a chave do Packers. Depois daquilo, o ataque do Packers morreu. Então, até aquele momento, o Packers ofensivamente estava conseguindo 7,85 jardas por jogada. Depois daquele fumble, a média de jardas por jogada foi de 3,93. Ou seja, você teve... Claramente mudou alguma coisa, claramente o Aaron Rodgers decidiu mudar o que ele estava pensando depois daquele fumble. Talvez por não, como você bem disse, Gabriel, por ele não confiar nos outros recebedores que não sejam o Davante Adams. Isso trouxe problemas, isso facilitou muito o trabalho da secundária do 49ers, que é uma secundária fraca, eu repito, é uma secundária fraca. Não era pro ataque do Packers ter sido tão anêmico quanto foi ontem. Então, aconteceu alguma coisa que, com esse ataque com o Aaron Rodgers, com falta de confiança, aconteceu alguma coisa que, no fim das contas, facilitou muito o trabalho da secundária e também ajudou a linha defensiva do 49ers a dominar o jogo como foi ontem. Foi a ausência do David Bakhtiari, que já estava fora a temporada inteira quase, né? Ele jogou contra os Lions. Teria ajudado a presença dele, mas assim, de novo, o cara ficou, se não me engano, ele jogou só contra o Lions, né? Ele sofreu Você não pode falar que a ausência dele prejudicou, porque ele não jogou a temporada toda, então não dá pra falar que a ausência dele prejudicou, que foi o grande fator para a linha defensiva do 49ers ter feito um bom jogo, porque isso seria uma mentira. Foi um jogo, eu queria confirmar se eu tinha jogado um jogo mesmo. Ele jogou o primeiro tempo contra os Lions, então não dá pra colocar na conta. A equipe teve de volta o Darius Smith e o Jair Alexander, que jogaram bem. Mas pra mim esse é o grande problema aí dos Packers mesmo. Quero voltar a falar do futuro dos Packers um pouco mais pra frente, mas tem que falar do 49ers também, né? O do 49ers já deve estar irritado a gente falando só dos Packers. Mas, assim, a defesa foi sensacional. O Special Teams soube aproveitar a fraqueza dos Packers. O ataque foi muito ruim. E esse tipo, o 49ers não costuma sobreviver a essas atuações tão ruins do Jimmy Garoppolo. E os únicos momentos que o ataque moveu a bola foi com o Deebo Samuel sendo o melhor jogador em campo. Os números dele não foram espetaculares. Ele terminou com 13 toques na bola para 83 jardas. E teve um retorno bom também de kickoff. Mas eu achei que ele teve um impacto grande nesse jogo. Ele é um dos melhores wide receivers da NFL. Um cara super versátil. O Kittle teve um drop bem feio, mas também depois teve algumas jogadas. Mas assim, o 49ers vai perder 9 de 10 jogos que o Jimmy Garoppolo e o ataque joga nesse nível. Calhou do 10º C, justamente no Divisional Round. Eu achei que, assim, dá pra olhar o copo meio cheio. A gente sobreviveu aqui, a tendência é só melhorar. Mas, assim como a gente criticou os Bengals, eu acho que os 49ers também tem muitos motivos para críticas aí, seguindo em frente. Acho que o problema do 49ers é pior do que o do Cincinnati Bengals, porque o do 49ers é de quarterback, né? A principal é a posição de referência do ataque, ou seja, o Jimmy Garoppolo não vai começar a jogar bem do nada de uma semana para outra. Então, o Kyle Shanahan ele vai ter que quebrar bastante a cabeça para limitar os erros do Jimmy Garoppolo, botar mais a bola na mão do Deebo Samuel, tentar criar mais espaço para o Jimmy Garoppolo conseguir trabalhar, tentar rotas curtas, porque é um problema, cara. É o que você bem disse. Em situações normais de temperatura e pressão, o 49ers teria perdido o jogo de ontem diversas vezes. Foi uma vitória anormal do 49ers. Acho que o próprio torcedor que está nos ouvindo, ele admite isso. Ele sabe que foi uma vitória que em situações normais não teria vindo, mas aconteceu e estão na final de conferência e para tentar avançar para o Super Bowl vai ter que dar uma elevada de nível no ataque, que é uma elevada de nível que o time não vem apresentando durante o ano. Então esse que para mim é o grande problema. Em uma semana vai ter que fazer o que não aconteceu numa temporada inteira. E tem muita coisa que eu não tenho gostado esquematicamente falando, né? E o Trent Williams eu achei que ele não tem sido o mesmo depois da lesão. E assim, ele tem uma coisa, pode ser estratégia, né? Ele tá se movendo antes de todos os snaps.
ele tá acho que é aquela coisa de se eu me mexer em todos os snaps antes, a arbitragem não vai marcar false start em todos. Então eu continuo me mexendo porque ele... Preste atenção no Trent Williams. Se você vê esse 49ers e Packers de novo, fica de olho no Trent Williams que você vai ver ele se mexendo toda hora. E essa coisa de colocar ele de fullback, colocar ele em motion antes de corrida, também detesto. Assim, vai de encontro com o que eu falei, claro. Eu não achei que ele voltou tão bem. Mas ainda assim, ele foi o melhor left tackle da temporada. Então, para um pouco de inventar com o Trent Williams. E acho que o Jimmy Garoppolo tem um pouco também teve um pouco também, em geral não é assim, mas nesse jogo eu achei que ele segurou muito a bola e acho que ele também foi responsável um pouco pela pressão que ele recebeu. Assim como o Aaron Rodgers, eu achei que ele regrediu ali aqueles momentos que ele ficava sambando dentro do pocket e acabou puxando muita pressão para si. Mas é isso, né? O 49ers merece estar na final de conferência, mas é um time que, tanto contra os Cowboys quanto os Packers, não... Eu até acredito que eles jogaram melhor em alguns momentos da temporada. Segundo tempo contra os Rams, por exemplo. É um time que eu consigo ver jogando melhor, mas vai precisar jogar bem melhor. Agora sobre o Packers, pensando em futuro de Green Bay, Aaron Rodgers meio puto na entrevista pós-jogo, né? Meio com um ar ali, semblante pesado, mas é normal, eu acho, o quarterback dar esse tipo de entrevista, principalmente nesse estágio da carreira. Eu, conversando com o pessoal dos apoiadores lá no nosso grupo no WhatsApp, aliás, você curte meu trabalho, curte meu podcast, se torne apoiador, tem plano a partir de R$10 por mês e você ainda tem acesso a um monte de conteúdo exclusivo. Tem um grupo no WhatsApp que é muito legal também. Ontem, quando eu fui ver, eu não consigo mexer no grupo durante o jogo, mas quando eu fui ver depois do jogo, tinha mais de 500 mensagens lá, o pessoal conversando. Então é um ambiente bem legal. Mas, conversando lá, eu fiz um ranking das possibilidades para o futuro do Aaron Rodgers. Eu ainda acredito que é mais provável que ele continue em Green Bay. Eu colocaria na segunda colocação ele se aposentar. E na terceira colocação, bem abaixo, ele ir para outro time. Porque eu não acho que tem um destino óbvio. O pessoal fala muito Denver, mas eu não consigo ver como um destino tão atrativo um time que está sem técnico. E você vai ter que acertar na mosca a contratação desse técnico para ser competitivo. Mas eu vi que você tweetou sobre isso também, Felipe. Eu também sinto que é uma possibilidade real Aaron Rodgers se aposentar, porque foi um ano bem desgastante para ele com a questão da postura dele anti-vacina, e ele reclamou que estavam tentando cancelar ele. Eu tô achando que ele vai acabar se cancelando da NFL. Eu acho que a coletiva de jogo, né? Eu trutei aquilo porque eu tava assistindo a coletiva pós-jogo hoje de manhã. E, óbvio, você tem aquela questão que ele tá frustrado, né? Porque acabou de ter a vitória, acabou de ser a derrota. Então, você chega de cabeça quente, você fala coisas que parecem mais pesadas do que elas realmente são, né? Então, mas assim, a impressão que eu tive é que eu concordo com você nesse ranking que você fez das possibilidades. Acho que continua a maior chance dele continuar. E depois de aposentar, acho que ele sair, acho que afastou um pouco essa possibilidade, porque parece que durante essa temporada ele conseguiu se ajeitar com o GM, conseguiu acertar, conseguiu aparar as arestas, né, que estavam causando um pouco o desconforto dele no time. Então acho que ele sair do Packers, acho que é a menor chance de acontecer. E acho que a questão dele se aposentar, acho que vai muito dele pensar se ele vai querer mais uma temporada. Depende muito do que o Packers vai fazer nessa season, se vai... Porque o Packers não precisa entrar numa reconstrução total, né? Precisa de peças para conseguir reforçar um pouco esses anos finais do Aaron Rodgers. Então, mas depende, acho que, do tom do que o time vai adotar nos próximos meses. Se vai começar a construir mais recursos, se não vai querer muito mais pensar agora no próximo ano. Acho que isso que vai impactar a decisão do Aaron Rodgers no fim das contas. Tem que conversar com o Joe Rogan ainda, né? Fazer a própria pesquisa. Mas o Packers está numa situação complicada de cap, né? Que eles jogaram muito dinheiro pra frente e essa conta vai vir pesada em 2022, né? E não só isso, eles têm que renovar com o Davante Adams, né? Que tem que se tornar o wide receiver mais bem pago da NFL, né? Não tem outra
não tem outro caminho para essa renovação sair, né? Então é uma off-season bem complicada. Se o Aaron Rodgers saísse, eles deixariam os Packers numa situação muito ruim, porque seria um time caro, sem espaço para melhoras e com Jordan Love de quarterback, por exemplo, né? E o time tá pagando um pouco de preço de drafts ruins, de movimentações ruins, e Rodgers nessa off-season tem um pouco da sua responsabilidade também, né? Porque um dos principais alvos que ele queria era o Randall Cobb, né? Que não fez quase nada, né? Nessa temporada. Então, uma off-season bem complicada aí pela frente em Green Bay. Eu não sei se eu tenho energia para mais uma off-season de polêmica envolvendo Aaron Rodgers. Eu espero que o Adam Schefter não venha no draft com mais alguma bomba, né? Que ele chamou de acúmulo de informações que ele obteve ao longo dos meses. Mas, Felipe, mais alguma coisa pra gente falar desse jogo ou podemos seguir pro domingo? Não, acho que a gente pode seguir pro domingo. Acho que eu só tô feliz que agora vai diminuir um pouco o palanque anti-vacina do Aaron Rodgers. É a única coisa que eu acho que eu tô um pouco satisfeito. Bem, vamos passar agora pro domingo. Vamos continuar nessa ordem cronológica, começando por Los Angeles Rams contra Tampa Bay Buccaneers. Os Rams venceram por 30-27. Antes de entrar no jogo, eu já ia esquecendo. Eu tenho que dar esse recado já há algum tempo. Você que escuta o podcast no Spotify, se você puder ir lá dar avaliação de 5 estrelas, ajuda o podcast a subir nos rankings. Eu já tô aqui há algum tempo para dar esse recado e eu sempre esqueço. Felizmente, bastante gente sem eu pedir já deixou lá, mas vamos encher lá de 5 estrelas, que me ajuda a subir nos rankings. E subindo nos rankings, o podcast ganha mais visibilidade, ajuda em tudo. Mas enfim, Tampa Bay Buccaneers 27, Los Angeles Rams 30, um jogo que os Rams fizeram um primeiro tempo excepcional, dominaram completamente a partida. No segundo tempo, eu vi um time fazendo muita força para perder esse jogo. Muita força. Eu achei que o Sean McVay foi horrendo no segundo tempo. Achei que foi muito mal. Ele jogou com medo, jogou para não perder e muita corrida com a bola ali, tentando acabar com o relógio. O Chris Collinsworth, que é o comentarista da TV americana, estava desesperado com o Sean McVay, falando toda vez, não, você tem que continuar jogando, não pode sentar na bola. E chegou a ceder o empate, mas graças a um belo passe do Stafford com o Cooper Kupp e um colapso agora da secundária dos Bucks, os Rams conseguiram ali chegar em condição de chutar o field goal da vitória. Felipe, um jogo com 2 tempos bem distintos, e eu queria saber se você concorda com essa minha visão de que os Rams fizeram muita força para perder o jogo, ou você dá mais méritos pro Tampa Bay Buccaneers? Não, eu concordo inteiramente. Acho que o Rams no primeiro tempo foi muito bem, né? O time abriu uma baita vantagem no primeiro tempo. E no segundo tempo, inexplicavelmente, abandonou todos os fundamentos que deram aquela vantagem, né? No primeiro tempo. Foi muito o que você disse. O Sean McVay, ele jogou de forma covarde, ele tirou o time de campo, basicamente, né? Se fosse no futebol, a gente poderia usar esse tipo de analogia, né? Que tirou o time de campo, porque começou a correr muito com a bola, a defesa começou a jogar muito afastado, começou a dar muito espaço para os recebedores do Buccaneers, e aconteceu que quase o Tom Brady repete, né, o que ele fez no Super Bowl e conseguiria uma vitória absurda, né? Se não fosse aquele passe final do Matt Stafford pro Cooper Kupp nos segundos finais, uma falha da secundária, né, do Buccaneers, que deixou o Cooper Kupp completamente livre, sem marcação, uma marcação homem contra homem, se não fosse aquilo, o Rams com certeza ia perder, cara. Foi uma situação que a torcida deve ter passado muito nervoso assistindo a partida. Com certeza. E o lance do passe longo do Cooper Kupp no final foi muito parecido com o lance do touchdown, né? Que eu acho que torna ainda mais grave, porque foi a repetição do erro de comunicação ali do cornerback com safety, né? O Chris Collinsworth chegou a falar durante a transmissão, né? Que parece que teve a comunicação ali, tava esperando aquela cobertura o cornerback tava esperando o safety pegar o Cooper Kupp no fundo, aí teve aquele deixo que eu deixo, e o Cooper Kupp ficou livre e conseguiu aquele avanço longo, e conseguiu o touchdown. Mas você não pode cometer esse tipo de erro num jogo tão importante. O Tom Brady, pra mim, foi genial. E ele fez uma coisa, por exemplo, que o Bruce Arians,
fizeram uma coisa que o Joe Burrow e o Zach Taylor não conseguiram, né? Que é ajustar quando Sim. a pressão era muito grande, né? Porque o right tackle da equipe, que é o Tristan Wirfs, All Pro, foi o melhor right tackle da temporada, tava fora, e os Rams aproveitaram muito bem. O Von Miller teve um grande jogo, o Leonard Floyd jogou muito bem. Algumas terceiras descidas o Aaron Donald alinhou ali e era estrago toda vez, mas é o que o QB veterano faz, né? Ele conseguiu se adaptar muito bem o Tom Brady. Claro que acho que os números dele não são espetaculares, 30 de 54, 329 jardas, um touchdown, uma interceptação, mas eu achei que foi um jogo, assim, o segundo tempo, né? O segundo tempo do Brady foi nível segundo tempo do Super Bowl 51. Foi, exatamente. O Bucks no começo do jogo teve muita dificuldade, né, para parar a defesa do Rams. O Aaron Donald estava conseguindo. Ele foi colocado bem do lado direito, né, da linha. Ele foi colocado do lado esquerdo, mas em frente ao right tackle, né, e estava o reserva, que é o Josh Wells, que estava jogando no lugar do Tristan Wirfs, e dominou, né? Foi um jogador que dominou aquele lado e estava com. O Bucks estava com muito problema para conseguir desenvolver qualquer coisa no ataque. Depois teve aquela primeira campanha que o Leonard Fournette conseguiu 2 corridas muito boas, e depois daquilo o Bucks não conseguiu fazer mais nada durante o primeiro tempo inteiro. E no segundo tempo o time voltou, o Bruce Arians conseguiu adaptar o Tom Brady, usou a experiência dele, como você bem disse, para se adaptar ao que estava acontecendo, e foi daí que o Bucks conseguiu quase virar o jogo. Foi por conta da experiência do Tom Brady como jogador, porque eu vi um dado muito absurdo que nessas situações de 7 pontos ou mais, né, que foi pro intervalo, o Tom Brady tinha um recorde desse jogo de 4 vitórias e 6 derrotas, com um aproveitamento de quase 50% em situação desse tipo. Ou seja, um cara que ele não se abala, ele não ia se abalar. Não era porque foi perdendo por 17 pontos no intervalo que ele iria se abalar, e não aconteceu. Foi essa virada, aconteceu por conta do Tom Brady, por conta da experiência dele, por conta de tudo o que ele já passou na NFL e que ele conhece desse tipo de jogo, como agir, como se adaptar. E o Rams, o Rams entrou em choque, essa é a grande verdade. O Rams entrou muito em choque quando viu que o Tom Brady estava começando a virar esse jogo. E o Sean McVay, ele é um cara que ele tá há alguns anos, né, já no Rams, é vice-campeão da NFL, mas se mostra ainda muito experiente nessas situações de pressão. Ele consegue ele dá essas quebradas, né, no raciocínio. Parece que ele para de pensar. E foi muito o que aconteceu nesse segundo tempo. O Ramsey parou de pensar, o time quase perdeu essa vitória. Seria um colapso assim histriônico, um negócio que seria absurdo, uma das piores viradas na história da NFL. O Stafford e o Cup salvaram o Sean McVay, né? Porque se eles perdem esse jogo, a história, acho que desse final de semana, é o Sean McVay, porque você tocou no ponto certo. Ele, nesses momentos decisivos, né, não só nos playoffs, né, na temporada regular, ele dá uns tilts, né, e é um cara que pede muito timeout cedo e se vê sem timeout em final de jogo. Ele tem muita coisa que ele faz bem. Chama que ele desenha muito bem jogadas, ele chama muito bem jogadas em situações neutras de jogo, mas ele tem muito a evoluir ainda nisso. Claro que, por exemplo, o fumble do Cam Akers não é culpa dele, né? Mas acho que a forma como ele chamou o jogo ali, muitas corridas e tal, também contribuíram. Ele entrou no segundo tempo para gastar o relógio, né? Não para jogar. Essa é a grande verdade. Você não pode, principalmente com o Tom Brady, você não pode ter esse tipo de mentalidade, né? Você tem que continuar com o pé no acelerador, né? Aquele timeout dele na 4-1, inexplicável. Eu falei da questão dele com o tempo. Ele ajudou. O primeiro que os Bucks estavam meio ali acelerados, né? Meio agitados e tal. E deu tempo da arbitragem rever e transformar a 4-1 numa 4 para polegadas, que pode parecer pouco, mas numa situação como essa faz muita diferença. Exatamente. Aquele timeout foi um negócio que foi muito inexplicável, porque o Buccaneers ele ia se ver obrigado a fazer uma jogada rápida para conseguir converter aquela quarta descida. E deu tempo não só para a arbitragem rever, mas também para o Buccaneers rever o que estava acontecendo, né? Para dar uma acalmada, para ver como está o jogo, para ver o que ia acontecer. Então foi um período de tempo absurdo, que
quase custou a classificação do Rams. Mas os Rams se classificaram, venceram e vão enfrentar agora o 49ers na final da NFC. Daqui a pouco a gente vai falar desse jogo, fazer um pequeno pensamento sobre essa partida, né? O preview vai vir durante a semana, mas vamos passar aqui para hora de colocar aqui o terno e gravata. Eu falei isso no preview e assim, é raro um jogo ter um hype, uma expectativa tão grande quanto esse Chiefs e Bills, e o jogo superar as expectativas, que para mim foi exatamente o que aconteceu. Os Chiefs venceram por 42-36, um jogo em que os dois times marcaram... Foram quantos pontos nos últimos 2 minutos? Foram 18 pontos. 18 pontos ali, acho que com 1:13 pro fim, alguma coisa. 12. 1:12 pro... Foi um negócio de outro mundo. Um jogo que, de novo, prometia e correspondeu todas as expectativas. E é aquele jogo que daqui a 20 anos a gente vai estar conversando. Pô, onde é que você estava quando você viu aquele jogo? Não só da NFL, mas um dos maiores jogos de qualquer esporte que eu já vi. Não, foi um clássico, né? E é a grande rivalidade dessa década. Vai ser a grande rivalidade dessa década. A gente vai ver Josh Allen e Patrick Mahomes se enfrentando praticamente todo ano em confrontos épicos. Não tem como ser diferente. E esse jogo foi só mais um capítulo nisso, né? Ano passado eles já fizeram aquele grande jogo na final da UFC. Esse ano eles se enfrentaram uma fase antes, né? No Divisional, mas um clássico, cara. A gente tá gravando esse podcast logo depois do jogo. A gente ainda tá meio extasiado, né? Do que aconteceu, porque os primeiros 2 quartos do jogo foi trocação pura, né? Cada um do lado, etc. O terceiro quarto foi um pouco mais cadenciado. Os times eles estavam começando já a pensar o que ia ser o endgame. E no quarto período começou mais ou menos como no terceiro quarto, mas os 5 minutos finais foram um negócio absurdo. Foram assim os 5 minutos finais mais extasiantes que eu já vi uma partida, sem dúvida alguma. Foi um negócio que não vai dar pra esquecer muito cedo, não. Se você tem um amigo que você quer convencer de assistir futebol americano, coloca essa reta final de Chiefs e Bills pra ele ou ela assistir, porque é a hora que eu me apaixonei pelo futebol americano, porque o primeiro jogo que eu vi foi o Super Bowl 43, que foi incrível também. É o jogo que faz a pessoa se tornar apaixonada por futebol americano. E, assim, os Chiefs... Muita coisa aconteceu antes disso. Os Chiefs receberam a bola com 13 segundos. E teve um touchback. Não foi nem que teve um retorno longo. Sim. E eles avançaram e conseguiram o field goal. E assim, não foi tipo, o Harrison Butker acertou um de 62 jardas. Não, foi um field goal de 49 jardas. Assim, e antes disso, os Chiefs tinham virado o jogo. Os Bills receberam a bola com 1 minuto e 2. E teve o 4º touchdown do Gabriel Davis, que ele vinha crescendo ao longo da temporada e explodiu nesse jogo, né? 8 recepções, 201 jardas, 4 touchdowns. E aí na prorrogação, assim, eu não gosto dessa regra da prorrogação, mas eu sei, tem muita gente que odeia mais do que eu. Eu não sei qual é a sua posição, Felipe, mas assim, é meio anticlimático, né? O Josh Allen não receber a bola nenhuma vez na prorrogação. Eu odeio. Pra mim, a pior regra do futebol americano é a regra da prorrogação. Eu entendo o argumento da NFL em manter só com uma posse de bola, mas eu odeio. Eu acho que pelo menos o outro time teria que ter pelo menos uma chance de atacar também, para manter uma paridade competitiva na partida, porque é inexplicável, cara, porque assim, você chega na prorrogação, a defesa sempre sai prejudicada na prorrogação, porque a defesa sempre tá mais cansada, porque a defesa que tem que correr atrás do ataque, não é o ataque que tem que correr atrás da defesa. E fora que o jogo hoje já pende muito pro ataque, né, já facilita o ataque. Exatamente. E a defesa do Bills hoje foi claramente isso, a defesa estava pregada, entrou na prorrogação pregada, porque entre o fim do último quarto e a prorrogação, você tem 5 minutos de intervalo. Esses 5 minutos de intervalo, o jogador ele desaquece, o jogador ele fica baixa adrenalina em 5 minutos, não tem como. Então a defesa ela entra mais fria. E
a defesa do Bills, ela tava cansada já de correr atrás do Chiefs o jogo inteiro. Então, a prorrogação acabou tão rápido por conta disso, porque a defesa do Bills estava completamente pregada em campo, não estava conseguindo atacar, e o Chiefs marcou o touchdown. Acho que você tinha que ter, para dar uma paridade competitiva, você dá uma chance para o ataque do Bills também marcar. E se não marcasse, acabou, e se marcasse outra vez, aí você vira uma súbita completa, né? Aí tudo bem, mas assim, você tem que dar uma chance para o time adversário marcar. A NFL não dá essa chance porque não quer estender muito a prorrogação. Porque ela fala que é para manter a qualidade física dos jogadores, né? Para não estender muito o jogo, para os jogadores não sofrerem muito, também por questão de televisão, né? Para você não estender muito a programação do jogo. Exatamente. Então essa é a justificativa, mas enfim. É horrível, não acho que vai mudar, porque não é a primeira vez que um time se sai prejudicado na prorrogação dos playoffs. Não acho que a NFL vai mudar, não acho que tem ímpeto para mudar, apesar de reclamação. Vamos ver, mas é uma regra horrível, eu não gosto nem um pouco. Um argumento que eu escuto muito e que, assim, eu entendo é que o outro time tá com a defesa em campo, né? Então não é como se fosse, sei lá, Enfim, não é... A defesa tem sua função ali, tem que parar o outro time. Mas eu concordo, acho que, principalmente em situação de playoff, porque a regra do playoff é diferente. Por exemplo, claro, obviamente o jogo não pode terminar em empate, mas podia ser diferente no playoff, né? Podia ter essa coisa, você faz o touchdown para abrir, o outro time tem a chance de fazer o touchdown para empatar o jogo, porque realmente fica ali o anticlímax, né? O Josh Allen nunca pegou na bola nos playoffs, né? Nos playoffs, na prorrogação, e ele que fez um playoff perfeito, então é meio chato mesmo terminar dessa forma. Mas voltando ao tempo regulamentar, eu achei que os dois quarterbacks foram fenomenais. E é aquela, assim, é o Brady versus Manning dessa geração, né? Dois grandes quarterbacks ali, bem diferentes estilos, né? Mas é esse nível de rivalidade que a gente vai ver seguindo em frente. E eu sinto um pouco de dificuldade para analisar esse tipo de jogo, porque foi um jogo equilibradíssimo, né? E assim, um time vai seguir aí pra final da AFC, vai brigar para chegar no Super Bowl, e se vencer depois vai brigar pelo título e tal. E é assim que vai ser lembrado, um vai ser lembrado como vencedor, o outro como perdedor. Mas é um jogo que muito pouca coisa divide, né? Você tem alguns pontos ali, por exemplo, os Chiefs erraram um field goal no final do primeiro tempo. Os Bills foram pro punch numa 4-1, logo no começo do terceiro quarto. Os Chiefs tiveram um punch numa 4-4 também, que eu achei que foi um pouco conservador. Então tem muita pouca coisa que, ao meu ver, separa esses dois times. Enquanto você vê um jogo contra os Rams e Bucks, que é um jogo que foi equilibrado, termina com um placar equilibrado, claramente o Rams foi muito superior no primeiro tempo e basicamente teve um colapso no segundo. Esse jogo aqui não, eu não sei, a diferença entre esses dois times é muito pequena, se é que existe uma diferença entre esses dois times nesse momento. Não, e só um jogo de tão alto nível, que você disse, são pequenas coisinhas que no fim das contas, quando você faz uma conta completa do que aconteceu no jogo, acaba pesando, né? Mas você não tem muito o que falar, tipo, foi um erro aqui, foi um erro ali. Foi uma quarta descida, foi um passe que poderia ser corrida, foi uma corrida que poderia ser passe, foi uma decisão do Patrick Mahomes fazer um passe para o jogador X, não Y. É uma coisa que, assim, foi um jogo de tão alto nível, de tão uma trocação tão pura, né, entre o Bills e o Chiefs, que você não tem muito o que apontar de erro. Cara, foi na bola, você não teve polêmica de arbitragem, você não teve um time perdendo o rumo das coisas. Então, assim, a torcida do Bills pode ficar muito feliz. É óbvio, tá doído, porque é o segundo ano consecutivo que você perde pro Chiefs, né? Mas, assim, são jogos do mais alto nível, do mais alto calibre, são decisões mínimas que definiram esse jogo, então é um time que vai continuar evoluindo, talvez não, com certeza vai perder o Brian Double, né, que é o coordenador ofensivo agora
nas próximas semanas, mas... Torcer pra ele não ir muito longe, né? Não, exatamente, eu acho que ele vai só pegar a estrada ali que liga Buffalo até Nova York, até a cidade de Nova York, acho que vai ser por aí. Mas é uma situação que, assim, não tem muito o que você apontar de erro, porque foi realmente um jogo muito perfeito. Um jogo muito perfeito dos dois times, foram coisas mínimas que eu fico até fico, não consigo encarar como erro, né? Não acho que foi erro, assim, o Bills errou aqui, o Chiefs errou aqui. Não, foi um jogo muito bem jogado, foi uma trocação absurda entre os dois times e o Chiefs venceu na bola, cara. Regra da prorrogação à parte, o Chiefs venceu na bola, não tem muito o que falar. E assim, a pessoa, eu acho que pode alguém falar, as defesas não fizeram nada e tal, mas assim, na NFL atualmente, se você tem um grande ataque, ele vai se sobressair sobre qualquer defesa. Não tem o que se. O jogo é feito hoje pra gente ter grandes ataques mesmo, né? E é o que todo mundo quer ver e as regras beneficiam e por isso que você achar que você vai construir um time pela defesa você tá maluco, você não tá vendo o que tá acontecendo na NFL atualmente. Então, você pode, por exemplo, o torcedor dos Chiefs pode citar que eles perderam o Tyrann Mathieu no começo do jogo, né? Sofreu uma concussão, saiu da partida, né? Mas os Bills já estão algumas semanas sem o Tre'Davious White, que é um excelente cornerback também, né? Então, até no ponto desfalques, eu acho que os times ali estão mais ou menos no mesmo nível. E foi um grande jogo de futebol americano. Outro detalhe também que eu achei que foi muito importante foi o Andy Reid meio que tirar da cartola ali, colocar o Tyreek Hill para retornar o punch, né, já no final do jogo, que colocou eles já na red zone. Eles acabaram saindo só com field goal, mas foi um momento importante mesmo ali. Do lado dos Bills, Stephon Diggs fez um jogo apagado, né? Eu acho que do ataque ali talvez o ponto negativo. Ele fez só aquela conversão de 2 pontos, né? Que depois não fez mais nada, não foi um cara que apareceu. E os Chiefs costumam fazer um bom trabalho contra wide receivers, né? E o Cole Beasley também teve um jogo discreto e quem explodiu foi o Gabriel Davis, né? Foi o primeiro jogador da história, acho que da história da NFL a ter 4 touchdowns no jogo, né? Sim, ninguém conseguiu fazer isso. Primeira vez na história que alguém consegue 4 touchdowns de recepção numa partida de playoff. Então, assim, um jogo de outro mundo. Pra encerrar, eu vi você tocando nesse ponto. Eu acho que eu não vou responder a pergunta, então vou te fazer uma pergunta que eu não vou responder, porque eu preciso ainda respirar um pouco e dar um distanciamento. Mas como é que você vê esse jogo no panteão dos grandes jogos da história da NFL? Pra mim, eu não tenho a menor dúvida que é um dos melhores jogos da história, mas você tem que... de cabeça quente, eu não quero fazer nenhuma declaração aqui definitiva. Mas é um dos melhores jogos da história da NFL, né? Eu falei que é o melhor jogo da história da NFL só pra encher o saco do pessoal que me segue no Twitter, né? Não foi nem pra... Porque o pessoal sempre fica bravo quando você faz essas informações categóricas, né? Negócio que eu acho engraçado do Twitter, mas com certeza é um dos maiores jogos, assim. Porque assim, eu vi muita gente no Twitter falando, teve aquele Rams e Chiefs de 2018, mas, meu amigo, aquilo lá foi jogo de temporada regular, cara. Não... Acho que, assim, você primeiro exclui qualquer jogo de temporada regular, porque isso aqui é playoffs, o nível é diferente, isso aqui o patamar é diferente. Então, excluindo qualquer jogo de temporada regular, vendo só playoffs, cara, aqui tá lá em cima. Acho que você pode falar Super Bowl 51, mas Super Bowl 51 não gosto. Assim, a virada do Patriots foi muito forte, mas assim, não foi um. Foi um jogo equilibrado. Não foi um jogo equilibrado, não foi um time só, cara. Foi só o Patriots. Pode falar o 52 com Eagles e com Patriots, talvez. Você pode falar o Super Bowl 43, talvez, cara. Você pode falar o Super Bowl 46, talvez. Mas assim, esse jogo de hoje foi um jogo, assim, em termos de jogo, assim, de futebol americano, pra mim foi um dos jogos mais bem jogados que eu já vi na minha vida. Eu assisto futebol americano desde 2000, cara. Então, assim, acho que foi um jogo absurdo. O último quarto, os últimos 5 minutos do último quarto foram um negócio que surreais. Dificilmente a gente vai ver isso ser superado. Acho que dificilmente a gente vai ver a final de conferência ou o Super Bowl 46
superando o que aconteceu nesse fim de semana, porque foi um nível muito alto de jogo. Foi um nível muito alto. São dois times que, como nós dissemos aqui, vão se enfrentar durante essa década toda. Vai ser uma rivalidade que vai entrar para a história da NFL. Não tem muito o que acrescentar isso, cara. Foi um jogo espetacular. Um jogo espetacular. Eu acho que se você é um time da AFC, você olha para esse tipo de jogo e, assim, já dando spoiler da discussão que a gente vem a seguir, eu não sei como é que você se convence que você tem condições de competir em condições normais com Bills e Chiefs, né? Eu acho que eles se descolaram ali do resto da conferência de uma forma bem significativa. Dois times que tropeçaram ao longo da temporada regular e oscilaram muito, mas jogaram o melhor futebol americano deles aí nesse jogo. E eu acho que um time como os Ravens, que até tá em uma posição legal, porque tem o Lamar, né? Que é um cara que tem potencial para chegar nesse nível de atuação. Com o Lamar jogando o melhor dele, compondo com o que ele faz com as pernas também. Ele é um cara que pode se incluir, na minha opinião, pelo menos, numa batalha como essa com o Mahomes, com o Allen, mas o resto do time, os Ravens estão bem atrás. E o próprio Joe Burrow também, que é talentosíssimo, mas ele não tá nesse nível. Ele não tem nem as ferramentas físicas para jogar nesse nível que o Mahomes e o Allen fizeram. Acho que eu não lembro de um jogo com dois quarterbacks jogando, os dois ao mesmo tempo, jogando um nível tão alto como a gente viu nesse domingo. Para encerrar, falando rapidamente das finais de conferência, de novo, a gente vai ter mais tempo para fazer preview ao longo da semana, podcast de preview que é exclusivo para os apoiadores, então voltando aquele recado, o link está na descrição, explicando todos os planos, que começam a partir de R$10 por mês, mas se o site da ESPN está certo, e eu espero que esteja, a gente vai ter a final da AFC às 5 horas da tarde, horário de Brasília, Bengals contra os Chiefs, e a final da NFC, 8h30, 49ers contra os Rams. Começando por Chiefs e Bengals, eu já tinha essa impressão antes que Chiefs e Bills era a final da AFC antecipada e provavelmente do Super Bowl. E continua, eu acho que tem um gap muito grande entre... Os Bengals podem vencer o jogo? Claro, podem vencer o jogo. Mas eu vejo um gap muito grande entre esses dois times. E as casas de apostas veem isso também, né? O Chiefs abriu aqui favorito com 7 pontos. Acho que você tem uma vantagem muito grande do Chiefs, né, sobre o Bengals. Acho que como time muito mais preparado, é um time que tem muito mais experiência. A quarta final de conferência consecutiva do Chiefs contra a primeira do Bengals, né, desde 88. Então, ou seja, é um time que chega muito mais calejado, chega muito mais preparado. O que pode afetar o Chiefs, na minha visão, é depois desse jogo contra o Bills, o time dar uma esfriada, né, porque você teve uma carga emocional muito grande agora nesse jogo contra o Bills. O time passa uma semana e dá uma esfriada, né? O time pode chegar meio desligado, o time pode chegar meio ainda cansado, né, do que aconteceu hoje nesse domingo. Então, isso pode ser um efeito, porque time contra time, jogador contra jogador, a vantagem é muito clara do Chiefs para mim. E sim, teve um dia a menos de descanso, né? Um dia e algumas horas, né? E jogou um jogo muito intenso, como você falou. Acho que a gente vai ver um jogo com o Steve Spagnuolo, coordenador defensivo dos Chiefs, usando e abusando de blitz, sendo muito agressivo, porque a gente viu como atrapalhou o jogo do Cincinnati Bengals essa pressão em cima do Joe Burrow, mas vai ser realmente... Acho que é um jogo que o Joe Burrow ele entra também como... Acho que a pressão não é tão grande assim nele, né? Porque ninguém esperava que ele estivesse aqui. E enfrentando o Patrick Mahomes, acho que pode ser um momento interessante também. Na final da NFC, a final que... Olha, eu não sei se o pessoal da NFL tem no Super Bowl Challenge esses números, mas eu não consigo ver alguém que previu 49ers e Rams na final da NFC. Os dois times que se enfrentaram na semana 18, os 49ers venceram num grande jogo. E dois times que têm momentos ótimos, mas tanto o Kyle Shanahan quanto o Sean McVay, que são dois treinadores que eu gosto bastante, eles ainda têm a tendência a fazer tudo que a gente falou durante o programa, né? 49ers no jogo contra o... Até acho que o Kyle Shanahan não foi tão culpado do que aconteceu
no jogo contra o Packers, né? Eu achei que foi mais... Nesse caso foi o Jimmy Garoppolo mesmo. Eu achei que ele teve uma mão mais negativa no jogo contra os Cowboys. E tem tudo que a gente falou também agora há pouco sobre o Chama que veio contra o Tampa Bay Buccaneers. Então um jogo, pra mim, imprevisível. Eu acho que é um jogo imprevisível porque, assim, você tem dois times que se conhecem muito, né? São dois times da mesma divisão, que enfrentam 2 vezes por ano toda a temporada. E você tem uma questão que é que o Sean McVay não consegue derrotar o 49ers, né? Você tem essa questão que pesa bastante, é uma questão psicológica que vai pesar com certeza a semana toda. Não só pesar negativamente, mas como positivamente, porque vai ser os jogadores do Rams vão chegar nesse jogo com vontade de acabar com essa sina que eles não conseguem derrotar o 49ers. Então, como você tem dois times que se conhecem muito bem, fica difícil você avaliar, né, o que vai acontecer, porque os dois times sabem muito bem o que cada um vai fazer, são dois técnicos muito estudiosos que têm um domínio técnico de futebol americano muito grande. Então acho que vai ser um jogo tenso, cara. Acho que não vai ser um jogo franco, não acho que não vai ser uma disputa de pontos. Acho que vai ser um jogo bem tenso, tá com essa cara pra mim. Concordo, né? Tô vendo aqui os Rams são favoritos por 3,5, mas essa linha já tá andando na direção do 49ers, né? Então, acredito, se você tá escutando esse programa na segunda-feira, capaz de já tá 3 pontos já no site de apostas que você usa. Realmente, eu acho que é um jogo bem equilibrado e um jogo... Já saiu até a notícia de que isso antes do jogo, né? E não é questão de zicar, né? Porque os times já colocam à venda os ingressos antes, né? Porque você tem pouco tempo ali para vender os ingressos, né? Você tem que dar oportunidade para os season tickets e tal. E o Rams vai limitar a venda para pessoas com endereço de Los Angeles, né? Porque o último jogo do 49ers contra os Rams em Los Angeles teve uma invasão de torcedores de São Francisco, né? E as duas cidades são próximas, né? 300 quilômetros, eu acho. Algo do tipo. Então, o 49ers que tem muita mais torcida, né? E o Rams se mudou recentemente para Los Angeles, não tem ainda aquela raiz forte na cidade. Então, mesmo com esse artifício, eu acho que a gente vai ter bastante torcedor do 49ers lá no SoFi Stadium. Mas é um jogo que promete bastante. Felipe, muito obrigado pela sua participação. Obrigado por ter tomado uma aspirina antes de participar aqui do programa. Cara, a gente tá gravando aqui 00:30 com dor de cabeça. Só tenho a agradecer ao Felipe. Siga ele lá no @quarterback. Grande jornalista lá também. Deu todas as notícias sobre a compra da Blizzard, né? Pela Microsoft. Isso. Que foi por muitos bilhões. E eu continuo triste porque eu sou fã do Xbox. Não abro mão do Xbox. Mas continuo triste por não poder jogar Homem-Aranha. Nunca vai acontecer, mas tudo bem. Acho que eu vou ter que virar a casaca em breve. Mas, Felipe, brigadão pela participação e até a próxima. Valeu, Gabriel, pelo convite. Apesar de dor de cabeça, sempre muito bom participar aqui do podcast. Sempre uma discussão muito forte, né? Uma discussão de alto nível. E foi um fim de semana realmente histórico. Vamos torcer que os finais de conferência, Super Bowl, sejam mais ou menos no mesmo nível. Não cheguem nesse nível que a gente viu, mas um pouquinho perto. 3 jogos pela frente. Vai começando a bater aquela tristeza. Mas é isso. Podcast Cara dos Esportes volta nessa terça-feira. Programa aí discutindo tudo que está acontecendo no mundo da NFL. Tem podcast diário do Cara dos Esportes Notícias, né? Para os apoiadores. Programa na quinta-feira também, preview da rodada. Ou seja, conteúdo não falta. Então, até a próxima, pessoal. Tchau.